Para você hormonizado que usa NAC e N-acetilcisteína para proteção hepática, saiba que tem algo mais eficiente e eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho, ajuda demais. Você acha que não, cara, mas cada like, cada inscreva-se ajuda muito no engajamento do canal. E galera, para quem não sabe, eu perdi minhas redes aí no Instagram, foi derrubado, tô com processo aí contra o Instagram, tudo, mas isso vai demorar. E talvez nem dê certo. Então me segue aí, @azunutri_, com 2 underlines no final, curte tudo, olha store, olha destaque, comenta lá, que me ajuda no engajamento para mim subir na rede, cara. Perdi um trabalho aí que acredito que seja de 8, 10 anos aí, trabalhando nas redes sociais. Bem antes de começar no YouTube, tá? O YouTube eu tô pegando firme mesmo, na verdade nem tô, há um ano. É um ano que eu venho postando aqui. Mas tem um canal há muito tempo, mas é um ano só. Cara, e para quem não sabe, para profissionais aí, eu tenho o curso Coach Pro Bodybuilding com certificado, vários módulos, tá? Porque você que quer saber informação, quais são os módulos, entra no site lá, sejaumcoachpro.com. E você que quer participar da consultoria, ser meu aluno, azunutri.com. E cara, vamos falar numa escala de 3 itens de proteção hepática para hormonizados, para usuários de anabolizante. Primeiro, glutationa, segundo, NAC, terceiro, silimarina. E a silimarina fica bem longe de NAC e glutationa. Ah, por que glutationa se todo mundo usa NAC? Cara, isso é uma das perguntas que eu mais recebo na consultoria quando eu coloco glutationa. Não que eu não use. Grande parte dos alunos utiliza o NAC. Mas quando eu coloco glutationa, por algum fator ali determinante no protocolo, as pessoas estranham e perguntam: então glutationa protege o fígado? Cara, é meio vago esse protege, mas vamos dizer que sim, tá? Só que a gente não pode responder isso de uma maneira simplista, assim. O contexto, ele é um pouco mais complexo. A glutationa, ela não é um hepatoprotetor direto. Ela é uma das moléculas mais importantes do corpo humano quando falamos de defesa, antioxidante e detoxificação hepática. Principalmente para quem utiliza hormônios que são metabolizados pelo fígado. Então, cara, por que o fígado é afetado em usuários de hormônios? Geralmente o cara sabe que o fígado é afetado, mas não sabe qual o contexto, cara. Assim, o fígado é o órgão responsável pela metabolização de substâncias de fora, de substâncias exógenas. Tudo que entra no corpo precisa ser processado de alguma forma, certo? Isso inclui medicamentos, álcool, toxinas e os hormônios exógenos. Então, quando você usa um hormônio, ele passa pelo que chamamos de biotransformação hepática. E isso acontece em 2 fases. A modificação, que envolve um processo que usa um sistema chamado citocromo P450. Esse sistema faz reações de oxidação, redução e hidrólise. E ele acaba por modificar a molécula para uma próxima etapa. Qual seria essa próxima etapa? Conjugação. Nessa, o organismo ele pega esses metabólitos, liga com moléculas solúveis em água, que são hidrossolúveis, e nessas moléculas está justamente a glutationa. Esse processo ele permite que as substâncias sejam eliminadas pela urina ou pela bile. Agora existe outro ponto importante. Nem todos os hormônios têm o mesmo impacto hepático. E os que têm maior impacto hepático são os 17-AA, 17-alfa-quilados. Que você já ouviu falar, exemplo, oxandrolona oral, estanozolol oral, dianabol oral, alotestin, um dos mais hepatotóxicos. Por quê? Eles têm uma mudança química que impede a degradação do fígado, ou seja, para o fígado não ir lá destruir eles e eliminar, eles têm uma modificação química logo na primeira passagem, e isso vai aumentar a disponibilidade dele no organismo para ele fazer a função. Então, por isso que os orais, eles têm muito mais dano hepático, porque precisa forçar o fígado dessa forma, precisa dessa metabolização, do que os injetáveis. Então, por mais que seja mais invasivo,
os injetáveis são mais saudáveis do que os orais, sempre. Mesmo assim, os injetáveis geram ali um estresse oxidativo no fígado, tá? Não é que os injetáveis sejam 100% seguros em relação ao fígado, porém eles são muito mais seguros que um oral, um 17-alfa-quilado. Tá, Azul? Eu não entendi. E a glutationa é o quê? Glutationa, ela é um antioxidante muito eficaz no organismo. Ela é um tripeptídeo, ou seja, formado por 3 aminoácidos. Para quem não sabe, um peptídeo é isso, tá? Glutamato, cisteína, glicina. E ela existe em praticamente todas as células do corpo tem glutationa. Isso acontece porque o fígado é o principal órgão de detoxificação. Então, para você que acredita em suco detox, se você pega um profissional que fala, vou te passar um suco detox, troca de profissional. O seu corpo já tem o fígado que faz isso, tá? Você precisa comer saudável. Você quer se manter saudável, você come saudável. Não tem nada de detoxificação, suco detox. Glutationa, ela vai atuar principalmente em 3 funções, tá? Ela vai neutralizar os radicais livres, que são extremamente prejudiciais, como todo mundo sabe, proteção contra o estresse oxidativos e a detoxificação de compostos tóxicos. Você quer fazer um detox? Tá aqui, glutationa, tá? Então, basicamente, ela vai doar elétrons para neutralizar moléculas que são reativas. E essas moléculas têm nome, elas são ROS, espécies reativas de oxigênio. Quando a glutationa ela neutraliza os radicais livres, ela se oxida. E aí depois o organismo consegue, olha para você ver, depois o organismo consegue regenerar ela novamente. Por isso, esse é um dos motivos que ela é tão eficiente. Então, dentro do fígado, existe um sistema chamado glutationa S-transferase. Essas enzimas, elas utilizam a glutationa para ligar essa molécula a substâncias que sejam potencialmente tóxicas. Esse processo, que é o processo de conjugação que eu falei. Quando isso acontece, essas substâncias elas ficam solúveis de água, tanto que eu falei sobre ser hidrossolúvel, e assim elas conseguem ser mais facilmente eliminadas. Esse mecanismo ele é muito importante ali para neutralizar metabólitos reativos, toxinas, radicais livres. No metabolismo de hormônios acontece dessa mesma forma. Durante o metabolismo dos hormônios, o organismo gera essas espécies reativas e isso aumenta peroxidação lipídica, dano celular, inflamação hepática. A glutationa ela vai agir justamente para reduzir esse processo. E o que você precisa entender é que isso não significa que ela vai proteger o teu fígado. Não existe protetor hepático, ela não vai proteger o seu fígado contra o dano. O dano vai acontecer. Você pode usar, se você usar uma dose absurda de drogas, principalmente hepatotóxico, nenhum oxidante vai ser capaz de impedir esse dano, completamente o dano. Então, nunca use nenhum protetor achando que você está impedindo completamente o dano. Porque não é dessa forma que funciona. Sempre que você usar um protetor, entenda como você trazer uma segurança maior para a cagada que você está fazendo. Uma segurança maior para a besteira que tu está fazendo. Azul, mas você não é a favor do uso de anabolizante? Não, cara, nunca fui. Só que existe fisiculturista e anabolizante? Não, não existe. E quem usa anabolizante é fisiculturista. Não precisa se prevenir? Precisa se prevenir. Agora você que faz o uso recreativo, cara, não sou muito a favor, não. Dá para você conseguir um shape natural, estético, com volume bom, tá? Natural. E preservar a sua saúde aí. Ainda mais os caras que abusam de dose alta sendo recreativo, cara. E a glutationa, o que a gente tem de evidências com ela? A gente tem estudos com hepatite, com doença hepática por conta de alcoolismo, de intoxicação medicamentosa. Por isso que eu tenho até um post no Instagram, segue lá, @azulnutri__, falando que fisiculturista hormonizado não deve usar paracetamol. E o que eu uso para dor? Usa dipirona, porque ele é extremamente hepatotóxico. Isso é um caso que pode acontecer facilmente, uma intoxicação medicamentosa. Quando acontece isso, o fígado perde muito rapidamente as reservas de glutationa dele.
A N-acetilcisteína, ela ajuda a restaurar esses níveis. E isso pode literalmente salvar a vida do cara em uma situação como essa. Em usuário de hormônios não tem estudo direto para isso, mas a gente chega à conclusão, por ligação de ideias, de que ajuda nisso. Só que quem trabalha com isso tem o empirismo. É comprovado pra gente na parte prática. Ah, mas precisa de evidência, não sei o que. Cara, muita coisa foi descoberta por observação. E depois foi se procurar evidência. Se você for ficar nisso, medicina baseada em evidência, medicina baseada em evidência, você não vai andar para lugar nenhum. Você precisa observar, fazer seus próprios testes. E nem sempre quem fez os testes, quem comprovou o resultado, está interessado. Muitos em nem passar essa informação para frente. Eu sou o cara que chega e passa. E não está interessado em ir lá fazer um estudo, juntar um grupo de controle, etc. Tem várias formas aí de você consumir glutationa. Você pode ir na Oficial Pharma aqui, só escanear o QR Code. Claro, usa meu cupom azul aí para me dar uma força. Então você tem ela oral, você tem ela lipossomal, que ela é encapsulada em lipossomas que protege a molécula ali da degradação e melhora a absorção. Tem ela injetável, tanto intravenosa quanto muscular. Cara, dependendo do caso, o injetável é melhor. Por quê? Porque essa é a forma que tem maior biodisponibilidade. Usada aí nessa moda agora de medicina integrativa e tal. Mas para você, usuário de hormônio, até 1 grama aí, o oral tá ok. Outra estratégia muito utilizada aí é estimular a produção endógena da glutationa. De que forma? Tem o NAC, a N-acetilcisteína, que ela fornece a cisteína, que a falta da cisteína é um fator limitante para a produção de glutationa. Então por isso que a glutationa é diretamente mais eficiente que o NAC, porque o NAC ele vai fazer essa função. A glicina, que é o outro componente estrutural dessa molécula, ácido alfa-lipoico, que ajuda a regenerar. Lembra que eu falei que o próprio organismo regenera a glutationa oxidada? Ele ajuda a regenerar a glutationa oxidada. Então, usando a glutationa e o ácido alfa-lipoico em conjunto, você aumenta a eficiência do uso da glutationa. Dose oral aí, conservadora, tá? Glutationa oral, 250 a 1 grama por dia. Lipossomal, cara, como tem maior disponibilidade, vamos colocar até 500 miligramas, mas claro que passa disso em muitos protocolos aí. Falando a média aí, ainda mais porque eu ando tomando muito bloco aí de colocar conteúdo explícito. Injetável, de 600 a 2.000 miligramas por aplicação, e o NAC aí, cara, até 2 gramas por dia você pode usar. Então, resumindo, a glutationa não é um protetor, um super protetor mágico ali contra dano hepático. Mas ela é uma das moléculas mais importantes do sistema antioxidante do organismo. Ela vai ajudar a reduzir estresse oxidativo, melhorar a detoxificação hepática, proteger os hepatócitos, que são as células hepáticas. Mas o fator mais importante é manipulação das doses, tempo de uso, escolha dos ergogênicos, e, é claro, monitoração de exames, cara. Não vai fazer tudo às cegas. E olha, marcadores de referência que tem lá nos seus exames, aqueles valores de referência são para pessoas comuns. TGO, TGP, é comum estar alterado em hormonizado. Você vai ver, é o gama-GT. Além de outros marcadores, mas para você ter uma noção ali, se o fígado está afetando, é o gama-GT. Claro que tudo depende ali de qual valor tá TGO, qual valor TGP, mas em geral, se você treina forte e hormoniza, você precisa estar com TGO, TGP, porque ou você não tá treinando forte, ou o que você tá usando é falsificado. Claro que depende da dose, depende do treino, depende de um monte de coisa. Galera, e novamente, por favor, me segue lá no Instagram, @azunutri__, tô começando do zero. Inscreva-se aqui no canal, ajuda demais, ativa o sininho, deixa o like, cara, cada like é muito importante. Galera que quiser consultoria, direto no site azunutri.com. Galera que quiser dar uma força nos patrocinadores lá, Oficial Pharma, manipulados protetores com a melhor matéria-prima, usa o cupom azul e Landerlan, tá? Direto da fonte. Só escanear o QR Code e já fazer o seu pedido. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e forte abraço!